Então, página 28, letra B. Continuando a correção. Do lado haitiano, nas encostas dessas serras, a extração de bauxita, minério de alumínio, foi realizado intensamente durante algumas décadas. E atualmente a atividade agropastoril vem contribuindo para um grave problema socioambiental. Que problema é esse? Descreva-o. Eu coloquei rebaixamento de terra, desassamento e compactação do solo. Principalmente deles é a compactação do solo, onde as terras se tornam pouco fértil e sensível a deslizamentos. Ok, Ana, faltou você colocar qual que é o problema. O problema é o desmatamento. Tá? O problema é o desmatamento, aí o desmatamento causa tudo isso que a Ana falou. Tá? Deslizamento de encostas, assoreamento, enchente e compactação do solo. Então, vai ser página 28, exercício B. Desmatamentos. Ana, na outra aula, vocês fizeram 26 e 27, questão? Uhum. Mas eu tinha corrigido. A gente voltou. Eu acho que a gente voltou um pouquinho. Voltou? Porque a gente tinha corrigido. Junto. A 26 e a 27. Só faltava a 28 pra terminar. A gente corrigir. Mas tá. Tinha gente que não ainda. Vamos lá? Bom dia, Júlia. Exercício número 12, página 28. Analise a imagem e o mapa a seguir. A primeira foto é a desertificação na província de Kordofan, no Sudão, e a segunda imagem é a imagem do deserto do Sahel. Tá? A respeito da paisagem exibida na fotografia e do mapa, responda. A desertificação é um processo natural? Justifique sua resposta. Eu coloquei assim. Sim, pois é ocasionado por consequências ambientais. Eu coloquei diferente. Coloca, por favor. Sim, é um fenômeno em que ocorre o processo de intensificação das areias secas. Não. Tá? Não. Embora os principais desertos da Terra tenham se formado originalmente, tenham se formado de maneira natural, a expansão do deserto, o processo de desertificação, ele é resultado das ações humanas. Tá? Então, vou pôr aqui no bate-papo. Exercício 12. Página 28. Não.
Vamos lá, pessoal? Coloquem a resposta completa, por favor. Pronto, Ana Luísa. Murilo e Henrique não entraram. Podemos prosseguir? Terminaram? Manda um joinha para mim, por favor. Maria? Júlia? Leonardo? Leonardo Mendes? Você está aí? Muito bem. Com base na interpretação dos mapas, descreva a localização do Sahel, uma das regiões do globo em que a desertificação é mais intensa e socialmente devastadora. Cite os países situados no Sahel. Alguém fez essa? Eu coloquei assim: se localiza na África subsaariana, entre o deserto do Saara ao norte e a savana do Sudão ao sul, entre o Oceano Atlântico. Muito bem. E quais países fazem parte dessa região? Eu coloquei o Sudão, a Nigéria e a Argélia. E só. Mais alguém? Não? Bom, a região do Sahel é uma faixa latitudinal. Ela percorre o continente africano de leste para o oeste, na margem sul do deserto do Saara, tá? Então, os países que fazem parte dessa região. Eu vou colocar lá no bate-papo, porque tem muito país aqui. É a letra B, exercício 12.
Aí eu não jogo nem por mais. Claro. Sim, Por não que que eu tem. não deixo? Eu jogo coisa que não deve. Porque eu preciso pagar, né? Filha, você quer ir pra aula de inglês? Essa tá tudo aqui. Cadê? Pronto, gente. Terminamos? Ok? Foi? Todo mundo terminou de copiar? Você mandou alguma coisa, Pro? Mandei. Ah, mandei no bate-papo pro Leonardo. Peraí. É verdade, eu tô procurando aqui. Eu falei, Eu ué. também tô esperando, mas será que minha resposta tá certa? Deixa eu ler, pra ver se implementa. Ai, gente, cadê? Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Dos tipos de agricultura, dos modos de produção agrícola da América e da África, tá? Ok? E aí, nós vamos ter aqui o setor primário. Mas aí, assim que todo mundo terminar de copiar, manda um joinha para mim, só para eu saber, por favor, para a gente começar o conteúdo novo. Pro, você vai passar isso pra gente copiar? Esse negócio? Bom, a gente vai explicando aqui, aí o que for para copiar, eu falo para vocês. A Maria terminou de copiar a resposta lá do chat? Júlia Mello? Manda um joinha para mim, por favor. Ana Luísa.
Muito bem. Olha só. Então, só para a gente relembrar, que a gente estudou lá no começo do 7º ano, o setor primário é aquele setor voltado para atividades naturais, tá? Que é retirada de matéria-prima da natureza e não transforma essa matéria-prima. Essa matéria-prima é retirada e ela é vendida para outro setor da economia, para o setor secundário, tá? Então, o setor primário abrange a agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? Nesse caso específico, aqui nós vamos falar dos tipos de agricultura que são praticados na América e na África, tá? Então, só para lembrar, a agricultura ela pode ser de duas maneiras, tá bom? Ela pode ser moderna ou tradicional, tá? Agricultura extensiva e agricultura intensiva, tá? Agricultura extensiva, essa aqui de cima, não tá aparecendo meu marcador aí, né? Agora apareceu. E agricultura intensiva, tá bom? Então, nós vamos ver as características de cada uma delas. Ó, agricultura extensiva primeiro, trabalho manual, baixo capital, pouca mecanização, utiliza queimada para limpar o solo, degradação do solo e baixa produtividade, tá? É o que a gente chama de agricultura tradicional, ok? Depois nós vamos ter a agricultura intensiva ou agricultura moderna, tá? Mão de obra qualificada, moderna, uso de insumos. O que são insumos? Fertilizantes, agrotóxicos, tudo aquilo que é utilizado para aumentar a produtividade, tá? Alta produtividade e rentabilidade, rotação de cultura, diferentes produtos para não exigir sempre do mesmo solo, e é mais praticado na Europa, tá? Então, isso aqui eu quero que vocês coloquem no caderno, tá? Mas eu posso mandar lá no grupo do WhatsApp, aí fica mais fácil vocês copiarem, ok? Certo? Muito bem. E aí os modos de produção, que nós vamos falar sobre cada um deles daqui a pouco, tá? Então, nós vamos ter agricultura itinerante, jardinagem, plantations, agricultura moderna e agricultura familiar, tá? Aí, em que tipo de propriedade é produzida, o tipo de mão de obra, o que é cultivado e onde se localiza, onde se pratica esse tipo de agricultura, tá bom? Lembrando que nós vamos falar das Américas e do continente africano, certo? Ok? Depois que nós especificarmos esse quadro aqui, que é o que a gente vai utilizar na próxima aula, aí nós vamos falar a respeito das diferenças entre esses tipos de produção, tá? Outra coisa também que a gente vai ver Ai, gente, me esqueci. Bom, além da gente falar sobre os tipos de agricultura, nós vamos falar sobre a diferença de produção e nós vamos falar sobre as origens agrícolas dos países. Por que os países da América e os países da África são países agrários, tá? Tem uma causa para isso? Qual que é a causa? Tem uma consequência? Então, isso é o que nós vamos estudar no 3º bimestre, tá? Então, nós vamos dar produção agrícola, espaço rural, o espaço urbano dos países da América e da África e a geopolítica da América e da África no 3º bimestre. Nós vamos estudar esses 3 assuntos aí, tá? O espaço rural e o espaço urbano não é um assunto complicado de se estudar, é um assunto mais tranquilo. A geopolítica, que é o último conteúdo que a gente vai estudar da apostila do 3º bimestre, ele é um pouco mais difícil, tá? Porque a gente precisa entender alguns conceitos diferentes aí.
certo? Ok? Então, acabando aqui a aula, antes de começar a segunda aula, depois do intervalo, aí eu já mando lá no grupo o mapa conceitual para vocês darem uma olhada nele, tá? Ok? Então, tá bom. Alguma dúvida a respeito do conteúdo do segundo